Prezados irmãos, podem sentar-se um instante. Nós hoje celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, em Roma, que foi a primeira catedral do Papa. No início do cristianismo, a Santa Missa, a Divina Eucaristia, era celebrada em casas particulares, que algumas famílias cristãs, geralmente aquelas com melhores recursos financeiros e, portanto, com moradias mais espaçosas, colocavam à disposição da comunidade cristã. Elas foram as primeiras igrejas domésticas, ou domus ecclesiae, casa da reunião, ou casa da igreja. Em Roma, o primeiro templo cristão a ser construído foi a Basílica de Latrão, no terreno anteriormente ocupado por um quartel da guarda romana particular do imperador. O Papa Silvestre a consagrou no ano 318. No início, era chamada de Basílica do Santíssimo Salvador, mas na Idade Média também ela foi dedicada a São João Batista e também a São João Evangelista. Durante muitos séculos, até o período de Avignon, a cadeira papal esteve nesta basílica, razão pela qual ela mereceu o título de Cunctarum Mater et Caput Ecclesiarum, mãe e cabeça de todas as igrejas, que ainda pode ser lido numa inscrição junto à sua entrada. Devemos destacar, portanto, no dado de que no início do cristianismo, a igreja, entre os primeiros, segundo e terceiro séculos, ela não utilizava o termo templo para se referir à igreja, ou seja, ao lugar onde nós geralmente nos reunimos, porque a palavra templo diz respeito ao templo judaico, ou seja, ao templo de Salomão. Então, quando uma pessoa escutava a palavra templo, ela se recordava, portanto, do templo judeu. Mas também tinha relação essa palavra com os templos pagãos, os quais estavam espalhados por todo o Império Romano e também fora do Império Romano, o qual o templo, aquele lugar onde era dedicado a um deus pagão, a um falso ídolo, portanto, não era um lugar onde os fiéis, que eram devotos àquele ídolo, entravam, mas a igreja, pelo contrário, é o lugar onde também nós fazemos parte, ao contrário do templo pagão, ninguém entrava. E também no templo judaico, ou seja, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar mais precioso do templo. Portanto, a palavra templo não era utilizada no início do cristianismo para se referir ao templo que nós comumente chamamos de igreja. Eles tinham uma outra palavra latina para se referir ao templo, ou seja, ao lugar onde os cristãos se reuniam. Era justamente, se a gente for olhar as igrejas mais antigas de Roma, sempre haverá a inscrição com a palavra latina fanum, ou seja, no português nós comumente falamos quando algo não é sagrado como o quê? Como profano, ou seja, como algo que não possui sacralidade. Coisas rotineiras que nós utilizamos durante o nosso dia, ou seja as construções públicas, seja também objetos os quais nós geralmente utilizamos. Aquilo que é sagrado seria, portanto, fano, é justamente aquilo que é separado do uso habitual, rotineiro das coisas, e por isso, portanto, a igreja também é este lugar sagrado onde nós dedicamos o nosso culto a nosso Senhor. E também todos os objetos sagrados relacionados ao culto são, portanto, também sagrados e devem levar muita consideração por cada um de nós. Se nós olharmos, por exemplo, para a vida dos santos, eles sempre deram uma grande importância a tudo aquilo que dizia respeito ao culto cristão. Nós vemos, por exemplo, São Francisco de Assis, que possuía uma pobreza extrema e radical, mas ao mesmo tempo dedicava aquilo que era de melhor para cultuar Nosso Senhor, sobretudo na Santa Missa. A construção das igrejas franciscanas recorrem a uma grande quantidade de beleza artística e também
dentro da ordem seráfica de São Francisco de Assis, nós vemos também que eles utilizavam muitos paramentos de ouro, os cálices de ouro, portanto, não como algo que nos leva à vaidade, mas pelo contrário, que enaltecem o sentido do sagrado. Portanto, também nós vemos na vida de São João Maria Vianney, ele que tinha uma batina rasgada, sem cor, já não era preta mais, e também possuía um sapato que nem cabia mais nos seus pés, de tão rasgado que tinha. Ele saía de Ars à procura dos melhores paramentos e dos melhores cálices para oferecer o santo sacrifício do altar, ou seja, ele reservava para si aquilo que havia de pior, mas para Nosso Senhor, para honrar a Santa Igreja, ele buscava aquilo que cultuava da melhor forma, aquilo que Nosso Senhor merece. É claro que ante aquilo que nós oferecemos a Deus e aquilo que Deus é em si mesmo, nós nunca conseguiremos chegar aos pés, porque Ele é infinitamente superior a nós. Mas, portanto, nós devemos recordar que cada um de nós também deve oferecer o melhor para Nosso Senhor. E comentando o Evangelho de hoje, dessa passagem na qual nós celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, Jesus, Nosso Senhor, se dirigiu a Jerusalém. São Lucas dedicou bastante espaço em seu Evangelho falando deste caminho que Jesus percorreu e que culminaria em sua morte salvadora e sua gloriosa ressurreição. É sobretudo em São Lucas e também nos Evangelhos sinóticos que nós percebemos que Jesus faz uma viagem a qual ele vai preparando aos poucos os discípulos e apóstolos para chegar no momento mais importante da sua vida, que era justamente o seu mistério pascal, com a sua paixão, morte e ressurreição. E dentro deste tempo, esta cena do Evangelho, que sublinha um caráter salvador de Jesus, situa-se quase no fim deste longo relato, quando já está faltando pouco para que o Mestre chegue à Cidade Santa. Jesus está de passagem, mas não passa ao lugar daquela cidade, cumprimentando talvez um ou outro que cruzar o seu caminho. O Evangelho diz que entrou em Jericó e ia atravessando aquela cidade, deixando aproximar-se de quem morava lá, facilitando que quem o quisesse pudesse encontrá-lo pessoalmente. Um dos que queriam conhecê-lo era justamente Zaqueu, o chefe dos publicanos, que quer dizer dos arrecadadores de impostos para os romanos. Então, era alguém odiado pelos judeus. Era um judeu, mas ao mesmo tempo era um judeu que tinha cedido ao sistema romano. Portanto, ele arrecadava dinheiro para os romanos. Então, ele era chamado de chefe dos publicanos. Este homem teve que superar alguns obstáculos para ver a Jesus. O primeiro era a sua baixa estatura, que o impedia de ver o Mestre no meio da multidão. Rodeado por pessoas mais altas que ele poderia ter considerado impossível superar isso e ter se resignado a nunca ter se encontrado com Jesus. Como também nós podemos muitas vezes ter a tentação de desistir de nos aproximarmos de Jesus ao constatar não a nossa baixeza natural, ou seja, da nossa estatura apenas, que pode não ser física, mas sim moral e também sem nenhuma virtude que possa chamar a atenção de nosso Senhor. Mas pelo contrário, Zaqueu não desistiu de ver o Mestre. Depois teve que superar a vergonha de sentir-se alvo de comentários e críticas de tanta gente que o odiava por colaborar com os romanos. Não lhe importou, no entanto, fazer um papel ridículo subindo a uma árvore, porque o seu desejo era sincero de ver a Jesus e esse desejo era intenso. Quando a pessoa se propõe a sério a fazer algo, é capaz de pequenas loucuras. Zaqueu sentia palpitar com força o coração diante da única pessoa e transformar a sua vida, que poderia transformar a sua vida. Podia tirar-lhe o peso que o oprimia e ser transformado por Jesus. Então, o Evangelho nos diz que Zaqueu correu adiante e subiu a um sicômoro. E quando Jesus lhe falou, ele desceu depressa e recebeu Jesus alegremente.
em sua casa. Ele não teve medo nem vergonha, portanto, ele saiu-se bem. Olhemos hoje a Zaqueu na árvore. O seu gesto é ridículo, mas é um gesto de salvação, de alguém que necessita de salvação. Se nós temos peso na nossa consciência, se temos vergonha por tantas coisas que nós fizemos, nós devemos nos deter um pouco e não nos assustar diante de Jesus. Nós devemos pensar que alguém está esperando por nós, porque nunca deixou de lembrar de cada um de nós. E esse alguém é nosso Pai, é Deus quem nos espera. Subamos, portanto, como Zaqueu, a árvore do desejo de ser perdoado, e devemos estar certos que nós não ficaremos decepcionados, pois Jesus é misericordioso e nunca se cansa de nos perdoar. Enquanto as pessoas olhavam entre zombarias, mexericos e comentários depreciativos para Zaqueu, Jesus o olhou com um modo muito diferente. Para o povo simples, era um personagem desprezível que havia enriquecido à custa dos outros, mas Jesus, porém, contemplava-o com um olhar e com um coração misericordioso e queria encontrá-lo. E o olhar de Jesus são palavras, portanto, que penetram o mais íntimo do nosso ser. Nosso Senhor olha para além dos nossos pecados e também das críticas que nós podemos receber pelas nossas más ações. Jesus olha as pessoas com o olhar de Deus, que não fica no passado, no mal do passado, mas vislumbra a santidade e o bem que essa pessoa pode fazer no futuro. Por isso, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, exclama com alegria: hoje entrou a salvação nesta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Nós devemos, prezados irmãos, meditar nessas palavras do Santo Evangelho e também em outras ocasiões semelhantes e análogas, justamente convidando a cada um de nós a tirar suas próprias consequências. Zaqueu também, Simão, Dimas, o centurião, todos eles tinham grandes pecados e tinha grande dificuldade de se aproximar de Jesus. Mas agora nós temos a certeza, nós sabemos, porque o Senhor também nos procura, Ele olha com o mesmo olhar de misericórdia com que olhou para estes personagens do Santo Evangelho. Nós devemos, portanto, agradecer, nos aproximar confiadamente diante de nosso Senhor, e sobretudo no momento que nós estamos vivendo neste dia, que é justamente a Santa Missa, devemos olhar para a nossa vida com humildade e arrependimento, pedindo perdão pelos nossos pecados, mas tenhamos a confiança de nos aproximar do trono da graça, a fonte da vida que nós temos a possibilidade de receber em nosso coração. Em pouco tempo, em instantes, nós receberemos o Rei dos Reis em nossos lábios. Poderemos contemplar Jesus que se apresenta a nós na Santíssima Eucaristia. E olhando tão grandioso milagre de um Deus que se torna próximo a nós e mais ainda de um Deus que se torna pão para alimentar a nossa fome, nós tenhamos a certeza e também a confiança de que nosso Senhor nos ama e nos quer dar a salvação. Porque o Filho do Homem, como disse o próprio Jesus, veio nos buscar e salvar aquilo que tinha perecido. Se nós perecemos muitas das vezes pelas nossas fraquezas e pecados, e se nós não temos grandes virtudes, nós possamos, prezados irmãos, assim como fizeram os grandes santos da igreja, a exclamar: somos pequenos sim, mas nosso Senhor pode fazer com que nós sejamos grandes, assim como Zaqueu. Apesar da sua baixa estatura, ele se tornou grande aos olhos de nosso Senhor. E a sua recompensa justamente foi a salvação, não o alívio momentâneo dos seus problemas pessoais e também sociais históricos daquele momento, mas Jesus veio trazer justamente a salvação ao mundo. Então possamos pedir a Nossa Senhora que aumente em nós, que ela, que é a mãe do divino amor, possa aumentar em nós também o amor a tudo aquilo que é sagrado, ao respeito pelas coisas que são santas, e justamente também nos recordar que cada um de nós somos pedras vivas que compõem
o corpo místico de Cristo. E cada um de nós é responsável por aumentar a glória que a igreja presta a Deus. Ou seja, quando nós somos convidados de modo generoso a ajudar alguma obra da igreja, nós devemos nos recordar, assim como aqueles grandes homens do início do cristianismo, mas também do período medieval, que davam o seu melhor, davam o melhor que eles possuíam para que pudessem prestar um culto digno a nosso Senhor. Que também nós possamos ser generosos diante das obras da igreja e também recordar que nós fazemos parte, eu faço parte da igreja de nosso Senhor. Apesar de não oferecer muito, como aquela viúva que ofereceu apenas uma moedinha pequena que não valia quase nada aos olhos dos outros, mas Jesus olha para cada um de nós com este olhar de misericórdia, ou seja, esse olhar amoroso. Apesar da nossa pequenez, da nossa insignificância, nós podemos, com o coração generoso, apresentar a Jesus aquilo que nós temos de melhor em nosso coração. E não devemos imiscuir a nossa responsabilidade, desde as crianças até os idosos e adultos, homens e mulheres, de que cada um de nós somos responsáveis pelo bom andamento da Santa Igreja. E também, é claro, do templo e o lugar visível ao qual nós nos reunimos. Cada um de nós fazemos parte deste templo espiritual. E se alguma coisa está fora do lugar, ou por exemplo um lixo está em determinado lugar e nós passamos e achamos que a responsabilidade compete a outra pessoa pegar aquele objeto e jogar, por exemplo, no lixo, nós estamos, na verdade, nos imiscuindo do grande dever que nós fazemos parte. Cada um de nós faz parte da grande missão da igreja. É claro que cada um a seu modo e segundo as suas capacidades, mas todos nós fazemos parte e somos de fato os templos vivos do Espírito Santo, e que nosso Senhor possa de fato também habitar de modo verdadeiro o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador